Um dia sobrar dinheiro, depois de atender as pessoas de bem, vamos ver o que dá para fazer com os presos. Mas, por enquanto, comida, oxigênio e água. Tá bom demais. Muito obrigado. Longe de mim, como delegado de polícia, com 10 anos de experiência, passar a mão na cabeça de bandido. Presidente, só complementando, eu vi um caso de um preso que matou a psicóloga, inclusive, viu? Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Item número 1, projeto de lei 2574 de 2007 da Comissão de Legislação Participativa, que cria o Centro de Saúde nos estabelecimentos prisionais com mais de 100 presos e prevê atendimento em ambulatório na própria unidade prisional por profissionais de saúde nas prisões com até 100 detentos. Porque ele prevê o seguinte, qual é o argumento principal? O artigo 14 da LEP já prevê o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Então já está lá na LEP. Se ocorre de fato ou não é outro problema. Mas o delegado Pablo foi feliz ao lembrar da necessidade de assistência psicológica aos presos. E vamos deixar claro que isso não é um privilégio aos presos. Isso visa permitir uma ressocialização para que esses presos, mais cedo ou mais tarde, nós sabemos, estarão na sociedade, não venham a delinquir. O número de presos ressocializados é muito pequeno. Quanto mais grave o crime, maior a possibilidade de, no retorno à sociedade, estupradores, traficantes, assassinos, continuarem praticando esses crimes e, na verdade, o prejuízo é para todos nós, é para as pessoas que estão aí na rua, para a sociedade. Então, eu não vejo isso como um privilégio, eu vejo isso como uma chance que a sociedade tem desses indivíduos, tendo uma assistência psicológica, que eles fiquem menos propensos à delinquência. A gente precisa ver também por esse lado. Claro que a pena ela tem a finalidade de punir, mas sabemos que a pena também precisa ressocializar. Isso não está acontecendo no Brasil hoje. Aqueles que acham que os presídios existem unicamente para que os criminosos espiem as suas culpas e sofram como se o presídio fosse uma sucursal do inferno, ok, enquanto ele estiver lá vai ser assim. O grande problema, que muitas vezes é esquecido, é que mais cedo ou mais tarde, aquele preso ele vai sair. E o que a gente quer? Como é que a gente quer que ele saia? Como alguém com uma chance de ser ressocializado, alguém que possa procurar um trabalho, ou nós queremos que o presídio seja uma fábrica de monstros? Por conta disso, eu dou razão ao que foi proposto pelo delegado Pablo. Eu entendo que a assistência psicológica ela não é um privilégio para os presos, mas sim, sem sombra de dúvida, uma chance que toda a sociedade tem de que esses indivíduos possam sair melhor do que entraram. Com a palavra, o deputado Sargento Faur. Senhor presidente, eu queria parabenizar a relatora do projeto e eu até entendo a colocação do meu amigo delegado, claro que tem um pensamento assim de benefício futuro para a sociedade, mas eu penso que a ressocialização é importante, mas analisando-se que bandidos aqui fora que não chegaram a ser presos estão cometendo crimes e mais crimes, não é porque ele teve dentro do presídio que ele volta pior ou melhor. Ele tem que pagar pela sua pena, sim. E com relação a esse atendimento médico, é como disse a relatora e o senhor mesmo mencionou. Ninguém é contra o preso ter assistência psicológica, assistência médica, desde que aqui fora nossas crianças, nossos idosos, nossos trabalhadores tenham também na mesma proporção, o que não é realidade. Eu sei porque eu moro numa cidade de médio porte e as reclamações nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, são gritantes. Inclusive, crianças de 6 anos ficam 4, 5, 6 horas esperando atendimento, ao passo que nós vamos investir um dinheiro em quem cometeu crimes, em bandidos. Então eu parabenizo novamente a relatora e um dia sobrar dinheiro, depois de atender as pessoas de bem, vamos ver o que dá para fazer com os presos. Mas por enquanto, comida, oxigênio e água. Tá bom demais. Muito obrigado. Há quem queira discutir ainda o projeto? Senhor presidente. Deputada Magda Mufato, que é... Depois da deputada, eu gostaria de falar. Senhor presidente, eu quero rebater as colocações do nobre deputado, que é contra a nossa relatoria, por um motivo muito simples. Eu não vejo nenhum atendimento especializado para as vítimas. Vítima de estupro, vítima de assalto que tem revólver na cabeça, a família das vítimas que perdem filhos
por assalto, perde filhos com tiro por bandido, perde filhos, esposas e maridos na rua por bandidos, são assaltados direto, são estuprados. Eu não vejo atendimento psicológico ofertado pelo governo, e nem nessa casa não passou projeto desse tipo, que tenha clínicas especializadas em todas as cidades para que possam essas pessoas vítimas serem atendidas. Portanto, mais uma vez, com ênfase, não podemos aceitar tantos privilégios para bandido. Muito obrigada, senhor presidente. Eu lamento que Goiás não tenha um serviço que possa dar assistência psicológica às vítimas. No meu estado, Rio de Janeiro, existe uma secretaria chamada Secretaria de Vitimados. É uma secretaria, a meu ver, inédita no Brasil, mas existe justamente para isso, para que as vítimas de delitos possam ter assistência psicológica, assistência social, e funciona. Funciona porque, inclusive, uma colega minha de turma, doutora Tatiana, delegada de polícia, ela é a secretária de vitimados. Logo, existe, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, por iniciativa do governador, essa assistência psicológica. Volto a dizer, longe de mim, como delegado de polícia, com 10 anos de experiência, passar a mão na cabeça de bandido. Nunca fiz isso, nem nunca vou fazer. Mas eu estou vendo o interesse da sociedade amanhã. O grande problema do Brasil é que os profissionais da psicologia, eles não são valorizados. Eles são extremamente importantes. Muitos dos problemas físicos que a sociedade enfrenta é porque a mente não foi tratada. E eu continuo insistindo que a assistência psicológica aos presos, ela vai ser produtiva para a sociedade mais à frente. Por quê? Porque não existe prisão perpétua no Brasil. Eles vão sair. E sem assistência psicológica, a chance deles saírem piores aumenta muito. Eu quero pedir vista desse projeto, senhor presidente. É regimental, vista concedida ao deputado Antônio Furtado, mas queria fazer apenas uma colocação aqui. Pedir vênia ao meu nobre amigo, devido ao grande respeito que tenho por Vossa Excelência, mas eu seria o mais feliz dos homens se entendesse que o tratamento psicológico dado aos presos pudesse ressocializá-los, né? A gente tem experiências nesse sentido no Brasil inteiro, de presos que em alguns presídios têm essa assistência psicológica, e nem por isso o número de apenados que retornam ao sistema prisional, às vezes muito mais embrutecidos, com crimes muito mais violentos, né? E eu acredito que seria importante, sim, esse tipo de atendimento, mas desde que, a exemplo do Rio de Janeiro, todos os estados brasileiros tivessem esse tipo de atendimento às vítimas da violência, que muitas vezes são esquecidas pelo poder público, pela sociedade, e essas sim, merecedoras de todo o cuidado, de toda a atenção do Estado brasileiro. E que, infelizmente, com exceção do Rio de Janeiro, fico muito feliz de saber que lá existe essa secretaria, não tem esse tipo de atendimento. O que nós vemos é, cada vez, esses presos saírem do sistema prisional, às vezes com a visita íntima, com auxílio médico, auxílio psicológico, e muitas vezes voltam por cometerem crimes muito mais bárbaros e muito mais brutos e tornando a sociedade mais refém do que eles. Mas Vossa Excelência, a quem respeito muito, pediu vista, e espero que Vossa Excelência possa realmente, com esse pedido de vista, colaborar e trabalhar nesse projeto, que a gente volte a trazê-lo a essa casa para discutir com mais ênfase dele. Essa é a intenção. Obrigado, vistas concedidas ao deputado Antônio Furtado. Presidente, só complementando, eu vi um caso de um preso que matou a psicóloga, inclusive, viu?